Saudai o nome de Jesus, arcanjos o adorai. Ao Filho que morreu na cruz, com glória coroai. Ao Filho que morreu na cruz, com glória coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória coroai. Ao grande autor da salvação, com glória coroai. Ó santo povo do Senhor, o Salvador louvai. Ao homem Deus libertador, com glória coroai. Ao homem Deus libertador, com glória coroai. Ó raças, povos e nações, ao Rei dos Reis honrai. A quem quebrou-vos os grilhões, com glória coroai. A quem quebrou-vos os grilhões, com glória coroai. Queridos, que a paz de Cristo esteja com vocês. Estamos entrando na Semana Santa, que começa com o Domingo de Ramos. Essa última entrada de Jesus em Jerusalém marca o início da semana da sua crucificação. Aqui se inicia a contagem regressiva da maior demonstração de amor dada à humanidade. Durante os 3 anos do ministério de Jesus, ele permaneceu grande parte na Galileia, na cidade de Cafarnaum, ao norte da Palestina. Ele com seus discípulos viajaram para o sul, a Judéia, várias vezes, onde está a cidade de Jerusalém e onde estava o templo, o centro religioso do povo de Israel. Essa viagem, que era feita normalmente a pé, tem em torno de 200 quilômetros. Jesus não permanecia muito em Jerusalém, pois a sua presença causava inveja e ódio nos líderes da igreja, que não o aceitavam como o Messias enviado por Deus. Como Jesus não queria que sua prisão e morte acontecesse antes do tempo, ele sempre voltava para a Galileia para acalmar os ânimos, pois ele disse que ninguém tira a sua vida, mas ele espontaneamente a dá. Agora, havia chegado o momento para o qual ele veio, e ele se dirige para Jerusalém. Durante o caminho, Jesus mais uma vez prepara os seus discípulos. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Quando se aproximavam de Jerusalém, havia 2 vilarejos, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, que ficavam 6 quilômetros antes de Jerusalém. Enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós.
Jesus ele tinha um plano bem traçado e ele tinha conhecimento e controle sobre tudo o que estava acontecendo. E Jesus diz: logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Jesus ele prepara o caminho e cuida dos detalhes para que tudo dê certo. Ainda não havia passado por lá e, portanto, nesses acontecimentos já vemos os milagres de Deus. Jesus diz o que devem buscar: um jumentinho. Onde está? Logo na entrada, amarrado, aguardando. E diz que se alguém colocar empecilho, é só dizer que o Senhor precisa dele e logo vai devolvê-lo. Quando Deus ele age, as coisas elas acontecem segundo o propósito que ele tem. Esta é a certeza que nós podemos ter, pois quando ele diz que cuida de nós, ele tem o controle da situação e não há motivo para ficarmos com medo. Só nos cabe confiar na sua palavra. Levaram um jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Imagina a situação. O texto diz que ninguém havia montado nele. E Jesus monta. Era uma multidão colocando vestes e ramos no caminho. Você já viu a reação de um animal que ainda não foi montado e ainda no meio de uma agitação completa? Não se vê o que seria natural, um animal tentando derrubar o montador. Mas vemos a soberania e o controle completo de Jesus, um animal submisso ao Senhor dos Senhores. Um rei que voltava de uma batalha vitoriosa entrava na cidade em procissão num belo alazão cheio de orgulho. Jesus ele entra na cidade como um rei, mas humilde, montado num jumento de carga para enfrentar uma batalha, assumindo a carga, o peso do pecado de toda a humanidade. Tantos que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. O povo clamava por um libertador, mas pensava mais nas coisas terrenas, ser libertado de um império romano e opressor. O plano de Jesus era outro. Disse mais tarde para Pilatos: meu reino não é deste mundo. Ele veio nos libertar do império opressor do diabo, para nos trazer para o seu reino de graça e misericórdia, que já se faz presente nesse mundo, no coração dos que creem, mas ainda em meio às cruzes e obstáculos que o pecado trouxe a esse mundo, cheio de injustiças, doenças, decepções e morte. Mas vivemos na esperança que já temos garantido, um novo mundo cheio de paz, alegria, vida em plenitude e felicidade eterna. As pessoas são imediatistas, querem as coisas agora do jeito que pensam e, portanto,
aclamam Jesus como rei, mas como não dá o que querem, alguns dias depois gritam: crucifica-o, crucifica-o. Queremos entrar com Jesus nessa semana. O que você espera? Vai aceitar o seu sacrifício, feito com amor por você, ou vai rejeitá-lo? Que o misericordioso Deus toque o seu coração, para que você acompanhe Jesus até a morte e chegue ao domingo da Páscoa, na ressurreição, para uma vida plena com Ele na eternidade. Amém.